Mesmo que você não saiba, eu acho que você tem um pouquinho de preconceito com a esquizofrenia. Hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia e preconceito, preconceito e esquizofrenia, as razões disso ocorrer e como isso pode ser prejudicial para você, não só para o paciente, não, pode ser prejudicial para a sociedade inteira. Antes de eu começar, lembre de se inscrever aqui no canal, tem vídeo muito interessante sobre outros transtornos mentais, sobre outros temas até em psiquiatria forense, então vale a pena dar uma maratonada e uma passeada pelo canal. Agora, sabe o que acontece com a psiquiatria? É interessante, a psiquiatria, ela só vira notícia, você só ouve falar de psiquiatria ou de paciente psiquiátrico quando alguma coisa ruim acontece. Já reparou? Não tem assim um repórter lá na frente do meu consultório falando: olha aqui, temos mais uma pessoa saindo bem, ele está curado. Ô senhor, o senhor está de alta? O senhor ficou bem? Olha, o senhor vai voltar para a vida? Como é que o senhor está se sentindo? Já viu uma matéria dessa? Já viu uma reportagem assim? Não tem. A culpa não é só dos repórteres, a culpa não é só do jornalismo, porque também não tem repórter de plantão no aeroporto cobrindo avião que desceu numa boa. Olha, estamos aqui no aeroporto diretamente, cobrindo aqui mais um avião que pousou numa boa, que não teve problema nenhum, os passageiros aplaudiram e ficou tudo bem. Vamos ver aqui esse passageiro, o senhor, foi bom o voo, foi tudo bem. Existe um jargão no jornalismo que diz que ninguém dá manchete sobre um avião que não caiu, porque é o padrão. A notícia é quando o avião cai. Então isso não é culpa de um ou culpa de outro, é como as coisas funcionam, mas isso leva a nossa mente, leva a nossa percepção a ficar enviesada. Por quê? Toda vez que você vê um paciente psiquiátrico na televisão, no jornal, que ouve uma notícia no rádio, foi alguma coisa ruim que aconteceu. Tem um estudo muito interessante mostrando que nos Estados Unidos, 85% das vezes que se fala de um paciente psiquiátrico no noticiário é por causa de uma atitude violenta, por causa de uma agressividade. 85% das vezes. Então você que não conhece um paciente psiquiátrico, você que não convive com pacientes com esquizofrenia ou com qualquer transtorno mental, você só vê essas pessoas quando elas fizeram alguma coisa errada. Acaba ficando com preconceito, acaba ficando com medo, acaba ficando aí com receio. Eu estou aqui para dizer que não precisa. A maioria absoluta dos pacientes com transtornos mentais, inclusive com esquizofrenia, não apresenta risco para ninguém. Não apresenta perigo para ninguém. Ah, Daniel, mas e se a pessoa estiver fora de si, se ela estiver em surto? Ela tem muito mais risco de fazer alguma coisa contra ela mesma do que contra você. O paciente psiquiátrico tem mais risco de se ferir, de fazer alguma coisa contra si do que contra o outro, e ele tem mais risco de ser vítima de violência do que ser violento com alguém. Foi feito um levantamento nos Estados Unidos, foi publicado esse trabalho científico fazendo as contas, de quantos crimes, de quantos homicídios até uma pessoa com esquizofrenia podia cometer, enfim, ou quantos cometeram, fizeram levantamentos lá de surtos psicóticos e crime, cruzaram os dados, enfim, e chegaram à seguinte conclusão: a cada 10 mil pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, um comete um crime desses. 1 a cada 10 mil. Se é o primeiro surto, se a pessoa nunca se tratou, está começando ali, abriu o quadro, o risco é maior. O risco é 15 vezes maior. É um paciente a cada 700. Mas ainda assim, 699 pacientes não cometem nenhum desses atos. Sabe que você pode falar assim: pô, Daniel, mas isso não é pouco, hein? A gente está falando aí de uma pessoa a cada 10 mil, uma pessoa a cada 700. Isso aí não é perigoso? Eu fiz as contas, está lá no blog do Estadão, se você quiser ver lá na minha coluna no portal. A gente tem mais de 60 mil homicídios no Brasil. E a gente tem mais ou menos 2,5 milhões de esquizofrênicos no Brasil. Provavelmente uns 40 mil casos novos por ano no Brasil. Se a gente aplicar aqueles números de um crime a cada 10 mil pacientes e um crime a cada 700 pacientes de casos novos, sabe o que a gente vai ter? Uns 300 homicídios por ano atribuíveis à esquizofrenia. 300 em mais de 60 mil. Significa que 99,6% dos homicídios no Brasil são cometidos por pessoas sem qualquer problema psiquiátrico, sem qualquer transtorno mental. Então não é pra gente ficar com medo, não é pra gente achar que são pessoas perigosas. E aí eu disse no começo do vídeo que isso era ruim pra você, não era ruim só pro paciente psiquiátrico. Sabe por quê? Lógico que é ruim para o paciente psiquiátrico, que sofre estigma, sofre preconceito, ele é discriminado, mas é ruim para você, para mim, para a sociedade como um todo. Por quê? Quanto maior o preconceito com a psiquiatria,
Quanto maior o estigma que essas pessoas sofrem, menos elas buscam tratamento. E se elas buscam menos tratamento, aí sim que aumenta a chance de elas não se tratarem, terem surtos e poderem ficar violentas consigo, com os outros, enfim, diminuir a produtividade, diminuir a inserção social, aumentar os custos, riscos, aumentar tudo de ruim. O tratamento hoje em dia é bastante eficaz para a esquizofrenia. As pessoas melhoram muito, as pessoas podem ter vidas muito produtivas, uma inserção muito boa na comunidade. Então, é preciso que a gente acabe de uma vez com esse preconceito. Não é o primeiro vídeo que eu faço sobre preconceito e esquizofrenia, não é o primeiro vídeo que eu faço tentando falar que não existe um risco de violência atribuível às doenças mentais, que a violência no Brasil e no mundo, aliás, tem outras causas que não são as doenças mentais, que a maioria das pessoas que comete crime ou que é violenta não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico. E não é o último que eu vou fazer falando isso também, porque a gente tem que martelar essa tecla. Tem tanta coisa fazendo a gente pensar que os pacientes psiquiátricos podem ser uma ameaça, as notícias, os filmes, as novelas e etc., que eu não posso desistir, eu não posso parar de falar sobre isso. Então divulga esse vídeo, manda para o tanto de gente que você puder, manda para sua família, manda no grupo de WhatsApp, vamos diminuir o preconceito contra os pacientes psiquiátricos. Dá uma maratonada aqui no canal, você vai ver que tem outros vídeos falando a mesma coisa e não se esqueça de seguir porque a gente ainda vai voltar a esse tema.